E como que foi a sua entrada nessas empresas? Demorou? Foi uma coisa que você já sonhava em entrar nessas empresas? É, ou foi uma coisa que acabou vindo como uma coincidência da vida, né? Você já estava fazendo os cursos, né? Mas como que foi a sua entrada nessas empresas, principalmente ah, por ser na área de TI, né? Uma área que é majoritariamente composta por homens cisgêneros, né? Inclusive, às vezes é bastante... A pessoa tem uma visão da área de TI como uma área mais conservadora, de maneira geral, inclusive, né? Como é que foi para você entrar numa empresa de TI? Não sei se é mais conservador do que o mercado em geral, mas assim, as primeiras tentativas foram por conta própria, mas não rolou tanto. Depois eu também tentei de novo por conta própria. Eu tinha a ideia de que vendendo eu poderia trabalhar, sei lá, de casa, e aí eu não ia ter que interagir muito com as pessoas, então ia ser menos passível de todos os problemas relacionados a preconceito. Mas só foi dar certo mesmo num curso presencial e voltado para mulheres na época, né? Cursos que não eram necessariamente voltados a uma minoria na TI, mas sempre teve de alguma forma apoio de algum grupo voltado para minorias na TI. É bom frisar que é basicamente todo mundo que não é o que você já comentou. E nesse período que eu fui fazendo curso, conversando com pessoas, eu fui percebendo que tinha espaços, né, dentro desse mercado, não necessariamente em todas as empresas, é um nicho de empresas, mas eram empresas grandes que tinham muitas vagas. Então, foi isso que contribuiu bastante para desmistificar um pouco a ideia de que não ia ter espaço, não ia rolar, porque se não tivesse, não teria nem dedicado tanto tempo para estudar, né? Não ia fazer muito sentido. Eu acho que é bem isso, assim, a área no geral não tem, é bem fechada mesmo, mas ela está se abrindo dentro de algumas empresas, de um nicho de empresas. Essas vagas que você entrou, tanto na Accenture como no Nubank, elas eram específicas para pessoas transexuais ou eram vagas de ampla concorrência, né? Assim como é que se fala nos vestibulares, se fala dessa forma, não sei se nas empresas se diz dessa forma também. Como que era? Eram programas específicos ou eram de disputa aberta mesmo? No geral, é sempre de disputa aberta, mas a entrada é diferente, não no sentido de você mandar o currículo para vaga, é mais no sentido de você, da pessoa da empresa, tá num evento que você tá e você conhece a pessoa e você acaba entrando para esse processo de uma outra forma, por uma outra porta de entrada que existe também, porque no final muitas dessas empresas já têm metas de contratação de outras pessoas, de tornar a TI mais diversa, e eles estão indo atrás, né? Não são só esperando passivamente as pessoas mandarem currículos ou se candidatarem. Em ambos os casos foi assim, foi por meio de eventos, não por meio do processo principal. Você sente que ainda depende muito de iniciativas individuais, de pessoas dentro das empresas que se propõem a... Tudo bem que você falou que tem algumas metas, né? Mas o que de fato se faz dentro das empresas, pelo que você vê nas empresas que você trabalhou e também de outras experiências de pessoas que eventualmente você tenha conversado, o que você tem visto que se tem feito para tornar a área de TI mais diversa, mais inclusiva mesmo? Você acha que as empresas têm um objetivo mais claro mesmo, um programa que dá condições reais para as pessoas entrarem, ou uma coisa mais voltada assim, ao cumprimento de metas, a mostrar os números lá no fim do ano e eventualmente em datas comemorativas
mostrar para o mercado que a empresa é mais diversa, mais inclusiva? O que você tem sentido em relação a isso? Tá. Acho que ainda está muito no começo. Algumas empresas realmente devem pensar só em cumprir um número e não se importam com mais nada, mas em geral elas não vão conseguir cumprir o número. Mas o meu ponto que eu vejo mais, não tenho visão de todas as empresas, de muitas delas, né? Eu não sou da área de diversidade e inclusão, mas o que eu percebi é que nos últimos anos, acho que 4, 5 anos, algumas empresas estão se organizando melhor, no sentido de começar a criar áreas específicas dentro dos times de RH ou pessoas, dependendo, cada lugar tem um nome diferente, uma área específica para a diversidade e inclusão, onde a pessoa ela vai poder procurar candidatos em outros lugares, em grupos específicos, vai ter autonomia para formular eventos e criar eventos específicos de contratação e também para influenciar em políticas internas de permanência, né? Porque acho que muito se fala em contratar mas também não estão tanto falando em você contratou e a pessoa, como é que ela vai estar lá? Ela vai ficar lá? Esqueci o termo que se fala em RH, rotatividade. Qual é que é a rotatividade desses grupos comparado com outros grupos? Porque eles talvez estejam saindo mais da empresa. E isso ainda não, a discussão não chegou até aí. Ainda está bem no começo, mas isso é normal, porque começou há pouco tempo.